O hack foi um dos instrumentos de tortura mais emblemáticos da Inglaterra medieval, um símbolo da brutalidade institucionalizada e do uso da dor como ferramenta de confissão. Sua estrutura parecia simples, mas sua eficiência em causar sofrimento era calculada. O aparelho consistia em uma mesa de madeira longa, dotada de roldanas e cordas em cada extremidade. Nos dois lados opostos, havia cilindros de ferro ou madeira conectados a manivelas. Os pulsos da vítima eram amarrados a uma extremidade e os tornozelos à outra. Quando o carrasco começava a girar as manivelas, as cordas se tensionavam, puxando braços e pernas em direções opostas. O corpo inteiro era esticado até o limite e cada volta adicional do mecanismo aumentava a tensão, deslocando lentamente as articulações dos ombros, cotovelos, quadris e joelhos. O processo começava de forma moderada, com pequenas rotações que causavam dor intensa, mas sem rupturas imediatas. À medida que o interrogatório prosseguia e as respostas não agradavam aos inquisidores ou juízes, o carrasco girava a manivela mais uma vez. O som dos ossos se separando e dos músculos se rasgando ecoava pelo ambiente. Em pouco tempo, o corpo assumia uma posição grotesca. Membros esticados, ombros deslocados e tendões arrebentados. Em muitos casos, a vítima perdia os sentidos devido à dor. Quando isso acontecia, a sessão era interrompida, apenas para ser retomada após o prisioneiro recobrar a consciência. O hack era temido não só pelo sofrimento físico que causava, mas também pelo efeito psicológico. A simples visão do aparelho era suficiente para quebrar a resistência de muitos prisioneiros. Antes mesmo de ser amarrado, o acusado sabia o que o aguardava. O som das roldanas, o ranger da madeira e os gritos de outras vítimas faziam parte do ritual de intimidação. A dor extrema e o estiramento constante criavam uma sensação de destruição total do corpo. Muitas vítimas imploravam para morrer antes que o suplício terminasse. O efeito fisiológico era devastador. As articulações se deslocavam, os músculos se rasgavam, os ligamentos se partiam e os nervos eram esticados até perder a função. Quando o corpo era solto, raramente voltava ao normal. Braços e pernas permaneciam tortos e a vítima podia ficar permanentemente aleijada. Em alguns casos, o estiramento era tão intenso que os ossos se separavam parcialmente e o corpo crescia vários centímetros. Se a sessão continuasse, as veias e artérias se rompiam, causando hemorragias internas fatais. O hack não foi uma invenção exclusivamente inglesa, mas na Inglaterra se tornou símbolo do poder da coroa sobre seus inimigos. Era usado especialmente em períodos de instabilidade política e religiosa, como durante os séculos XV e XVI, quando o país foi palco de intensos conflitos entre católicos e protestantes. O aparelho ficava guardado na Torre de Londres, onde prisioneiros políticos, espiões e hereges eram interrogados. Entre os casos mais famosos está o de Guy Fawkes, conspirador da Conspiração da Pólvora, que foi submetido ao hack antes de confessar seu plano de explodir o parlamento. Além dos interrogatórios, o hack também era usado pela Inquisição e por tribunais seculares para extrair confissões de bruxaria, heresia ou traição. O procedimento era geralmente autorizado por ordens superiores, o que dava aparência de legalidade à tortura. O carrasco, por sua vez, era visto como executor da justiça divina ou do rei. Na prática, a maioria das confissões obtidas sob tortura era fabricada. A vítima dizia o que fosse necessário para que a dor cessasse, mesmo que isso significasse incriminar inocentes ou inventar histórias. Em muitos relatos, o hack era acompanhado de outras formas de tortura complementar. Após o estiramento, aplicavam-se brasas nas articulações deslocadas ou mergulhavam o corpo em água fria para causar choque térmico. O objetivo era quebrar completamente a resistência física e psicológica. Os que sobreviveram às sessões raramente voltavam à vida normal. Além das deformidades, sofriam dores crônicas e traumas mentais permanentes. O ambiente onde o hack era usado também fazia parte do terror. Câmaras de pedra, iluminadas por tochas ecoando gritos e orações,
criavam um clima de horror absoluto. O cheiro de sangue e suor impregnava o ar, misturado ao som constante da madeira rangendo sob a tensão. Carrascos experientes sabiam dosar a força para evitar mortes prematuras. A crueldade estava na precisão. O castigo precisava durar. Com o passar dos séculos, o uso do hack começou a declinar. No século XVII, com o fortalecimento das leis contra a tortura e o surgimento de novas ideias sobre direitos humanos, o aparelho foi abolido oficialmente na Inglaterra. Porém, sua imagem continuou viva na cultura popular e na memória coletiva, representando o ápice da tortura institucional. Ainda hoje, o rack é lembrado como um dos instrumentos mais cruéis já criados, símbolo da frieza com que governos e religiões usaram a dor como forma de poder. Atualmente, o rack pode ser visto em museus como o da Torre de Londres, preservado como lembrança física de uma era em que o sofrimento era considerado parte da justiça. Sua estrutura de madeira e ferro, marcada por séculos de sangue e gritos, é um testemunho silencioso de até onde o ser humano pode ir quando acredita que a dor alheia é um meio legítimo para alcançar a verdade. O rack não apenas destruiu corpos, mas também mostrou que, na história, o poder muitas vezes foi exercido com violência metódica e sem piedade. Ele permanece como um símbolo histórico da tortura e um lembrete sombrio de que o sofrimento, quando institucionalizado, pode ser racionalizado a ponto de parecer justiça. Cada manivela girada representava o colapso da dignidade humana diante do poder, e o som das articulações se rompendo continua ecoando, como advertência sobre o que acontece quando o medo se torna instrumento de governo.